Vamos falar de agro, porque a Prata Bioenergia, um dos maiores projetos agroindustriais, pisou no freio, adiou a construção de uma usina em Minas Gerais projetada em 1,2 bilhão. É uma grana danada. Vamos entender esse movimento com Luiz Fernando Sá, que é diretor editorial do AgFeed. Quais as motivações, Luiz? Porque essa pisada no freio não é um investimento baixo. Tenho aqui as minhas desconfianças do que motivou essa desistência por hora. Seja bem-vindo, bom dia. Olá, Gabriel, bom dia a todos, prazer falar com você novamente. Pois é, Gabriel, não é um investimento corriqueiro essa história diz muito aí sobre o setor sucroenergético e sobre o Brasil nesse momento, né? Então, por isso que a gente trouxe aqui para contar. Eu vou voltar um pouquinho no tempo para explicar o que é essa Prata Bioenergia, né? Ela surgiu há cerca de 2 anos, foi a partir aí da união de 3 tradicionais empresas agroindustriais de Minas Gerais, que anunciaram ali com entusiasmo na época esse investimento de 1,2 bilhão para construir uma usina lá no Triângulo Mineiro. Bom, os grupos envolvidos são o Queiroz de Queiroz, o JP Andrade e o Grupo Boa Esperança. Então, como eu disse, são grupos grandes lá da região, né, agroindustriais. O Queiroz de Queiroz e o JP Andrade já são sócios numa usina que é a Cerradão, que é uma usina importante que produz açúcar, etanol e outros subprodutos lá na região. Esse investimento ele foi muito marcante na época do anúncio, porque seria a primeira nova usina do gênero no estado de Minas Gerais dos últimos 15 anos. Não havia nem tido nenhum outro projeto Greenfield anunciado nesse período. E a ideia era iniciar as obras agora, no início de 2026, para que a usina começasse a operar daqui 2 anos, né, em 2028, com a capacidade inicial para processar 2,5 milhões de toneladas de cana e passando no ano seguinte a 3,2 milhões de toneladas. Bom, o momento das obras chegou e, no entanto, só o que tem lá no local previsto para a construção, que é na zona rural do município de Prata, é uma placa que foi instalada na época em que foi lançada a pedra fundamental do projeto, em agosto de 2024. Nessa placa está escrito, Gabriel: chegamos para cultivar sustentabilidade e semear oportunidades na região. Seriam, entre as oportunidades, né, seriam 600 empregos diretos gerados só na fase de construção e mais aí depois uma série de empregos ali para operação da usina. Mas essas oportunidades ainda devem demorar para se tornar realidade. A Prata Bioenergia, que foi justamente essa empresa criada pelos 3 grupos, está ativa, mas o ritmo dos investimentos foi desacelerado, conforme dizem lá os diretores da empresa, e o cronograma já não tem mais as datas para o início e conclusão das obras. Eu conversei com o Rafael Queiroz de Queiroz, que é o diretor agrícola do grupo, para entender, né, justamente o que havia motivado essa decisão. E o que eu ouvi dele, Gabriel, foi uma espécie de resumo desse momento atual do setor sucroenergético, que está saindo de um ano safra, né, difícil, tanto no campo quanto no mercado. Ele foi categórico de dizer: o projeto não foi abandonado, mas ressaltou que o cenário está bem diferente do que estava no momento em que ele foi lançado. Os Queiroz citou, por exemplo, que os preços do açúcar e do etanol estão retraídos, né, no mercado internacional e internamente. O etanol até reagiu um pouco, mas as margens do setor sucroenergético estão bastante apertadas e a gente tem visto isso de fato nos balanços aí das companhias do setor. Segundo ele, é um momento de baixa, então é super natural e recomendado que as empresas tenham prudência. Ele disse que era um momento de desacelerar, que a decisão foi prudente e responsável para estar apto e robusto para a hora de continuar o projeto. Ele reclamou ainda com mais ênfase, né, e aí eu imagino que é o que você tinha pensado, das taxas de juros. Também mudaram muito desde o momento do lançamento do projeto. Então, só para a gente lembrar, agosto de 2024, lá quando foi lançada a pedra fundamental,
a Selic estava no patamar de 10,5%. Hoje está em 15%. Então, houve uma escalada, né? E isso pesa muito no bolso de quem vai investir. Para complementar a argumentação, Gabriel, o Queiroz disse também que a decisão foi motivada, em parte, por uma instabilidade política causada pela aproximação das eleições presidenciais. Da visão dele, essas eleições podem definir uma retomada mais rápida ou não dos investimentos. E aí ele não esconde sua preferência, né, por um candidato de oposição. Ele diz que se um desses candidatos de oposição ganhar, é possível que eles acelerem aí de volta esse investimento. Bom, o certo é que não vai se falar em construção de usina ainda este ano, certamente não antes da eleição. Uma fonte com quem eu conversei e que acompanha o projeto de perto diz que é pouco provável que essa usina comece a funcionar antes de 2031. Por enquanto, então, segundo o diretor da empresa, a companhia pretende aproveitar para clarear o projeto industrial e, inclusive, avaliar uma mudança importante que seria incluir o etanol de milho nos seus planos. Ou seja, a usina poderia ser flex, né, podendo processar tanto cana quanto milho. E também, nesse meio tempo, esse compasso de espera permite avançar ali em procedimentos burocráticos e no terreno agrícola. Eles receberam agora, em janeiro, por exemplo, a licença de instalação e a outorga d'água, que são dois passos importantes para um projeto desse tipo, e tem focado bastante na expansão da área agrícola, que, segundo ele, já recebeu ali um investimento de 150 milhões. Eles estão ali plantando em torno de 7 mil hectares de cana, plantaram no ano passado, em áreas de pastagens degradadas, então estão trabalhando ali numa questão de recuperação, né, de áreas com transformação de pastagem em lavoura. Neste ano agora deve acontecer a primeira colheita de cana nessas áreas. Então essa cana vai ser fornecida ali a 3 clientes com plantas na região, que são a BP Bioenergy, a Coruripe e a própria Cerradão, que pertence a 2 dos sócios da Prata Bioenergia, Gabriel. Atenção total a estes projetos, por enquanto atrasados. Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed, sempre bem-vindo, meu caro, à nossa programação. Até uma próxima. Até uma próxima, obrigado, um abraço. Valeu.